No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as atuações que ocorrem dentro de uma sessão psicanalítica, tanto do paciente quanto do analista. As atuações fazem parte das relações humanas. Através delas nós expressamos determinados conteúdos que são visíveis ou observáveis através das palavras do paciente, do discurso do paciente. E com isso nós vamos revelando ou observando, percebendo significados, símbolos e emoções que o paciente traz dentro de si e expressa na relação conosco mediante aquilo que ele vai dizendo. É a associação livre do paciente, onde ele dramatiza de alguma forma as fantasias e os conflitos que tem dentro de si. Nós, psicanalistas, nos treinamos para identificarmos, decodificarmos isso, examinarmos e devolvermos em forma de interpretação para o paciente. Essas associações vão provocando reações no analista, tanto boas quanto ruins. As sensações, em última instância, são as nossas vivências contratransferenciais. Vão se manifestando dentro de nós. Algumas são conscientes, nós podemos ter uma percepção daquilo que vai acontecendo dentro de nós e podemos ir analisando, examinando e devolvendo para o paciente dentro do contexto da sessão e relacionado com a história do paciente e a interpretação contratransferencial. E algumas são inconscientes, nós simplesmente não temos notícias do que se processa dentro de nós e muitas vezes aí sim podemos atuar um pouco seguindo a hacker contra-identificado com alguma situação, algum objeto interno do analista, com aspectos do ego, aspectos do superego do paciente. E dessa forma, então, nós, por não termos consciência, terminamos fazendo coisas que fogem do objetivo do tratamento. Sempre um tratamento psicanalítico tem por objetivo devolver para o paciente com uma certa lógica aquilo que nós percebemos do mundo interno dele. Mas se nós não temos consciência daquilo que se processa dentro de nós não conseguimos exercer essa autoanálise e devolver para o paciente. Consequentemente, o objetivo principal do tratamento, que é a interpretação, e levar ao que o paciente tenha consciência, tome insight das suas conflitivas, das suas fantasias, que determinam uma série de sintomas neuróticos, o tratamento nesse momento, nesse aspecto, perde a finalidade. Então, estamos muito atentos, muito de olho nessa situação interna do nosso mundo interno, para entendermos aquilo que se processa dentro da relação com o paciente. Assim, então, essas reações internas dentro de nós, inconscientes, são de alguma forma indesejadas. Mas existe forma de nós nos resgatarmos em algum momento e podermos ter o controle, digamos, daquilo que se processa dentro de nós, senão o tratamento vai por água abaixo, levamos o paciente de uma maneira geral para lugares que não são desejáveis, perdemos o controle, perdemos a função principal interpretativa de entendimento do mundo interno do paciente e assim isso não serve para o objetivo do nosso trabalho. Em algum momento nós temos que ter uma ferramenta que nos leve a nos darmos conta, nos percebermos que estamos equivocados, ou dramatizando, ou atuando determinados aspectos que não são viáveis ou interessantes para o tratamento. Quando o paciente atua alguma coisa inconscientemente, levanta, pega um livro na nossa biblioteca, nos traz um presente, ou caminha pela sala, ou comete um determinado ato falho ou alguma coisa assim que foge um pouco da consciência do paciente, daquele discurso que de alguma maneira nos permite ir rastreando os conteúdos mais inconscientes, isso é fácil para nós porque através desse tipo de atuação nós entendemos os conteúdos que estão por trás, olhamos o livro que ele pegou na prateleira, examinamos de que se trata, qual é o autor, qual é o conteúdo daquele livro e dessa forma nós vamos então entendendo e traduzindo para o paciente desde a sua história, do seu mundo interno, ou se o paciente nos traz um presente, ou se o paciente se atrasa para a sessão, ou se o paciente passa a nos cuidar dentro da sessão, percebendo que tem alguma coisa errada conosco, ou com algum familiar nosso. Tudo isso nós, de alguma maneira, estamos atentos e vamos devolver para o paciente interpretativamente, mostrando que ele inverteu os papéis, que ele está nos dando tempo para nos cuidar, ou que ele, de repente, nos cede parte da sessão em função do tipo de relação que tem conosco, e vamos relacionar isso com a sua história de vida, com seus cuidados, com sentimento de culpa, com algumas situações internas, relações de objeto que ele sinta que tenha falhado, que ele não tenha sido um bom filho, ou um bom pai, ou um bom marido, enfim. Aí cada paciente terá a sua história, nós vamos tratar de devolver para o paciente esse tipo de dramatização na história conosco, ou atuações, através da interpretação. O problema é quando isso se repete ou acontece
dentro de nós sem essa possibilidade de consciência e, de alguma maneira, então nós perdemos a capacidade momentânea de interpretar, de nos resgatarmos. A função principal, talvez o elemento que de alguma maneira esclareça melhor isso, é como nos resgatamos desse tipo de atuação quando inconscientemente passamos a dizer e fazer coisas que não ajudam, muito pelo contrário, até arrasta o paciente para um determinado território que não deveria ser dele, que é mais nosso do que dele. Aí é onde então entra um pouco o principal do vídeo de hoje, como fazemos. É importante que nós tenhamos primeiro e antes de mais nada um certo padrão de comportamento dentro da sessão, que nós tenhamos um certo autoconhecimento, saibamos como nós funcionamos na prática, que tipo de sentimentos imperam dentro de nós, as palavras que nós usamos, o tom de voz que habitualmente nós falamos, o tipo de emoção ou de emoções que vão se manifestando dentro das sessões que tem mais que ver conosco. Por exemplo, se nós não somos uma pessoa invejosa, em determinado momento passamos a manifestar ou sentir inveja do paciente ou de alguma situação da vida, etc, etc, ou de alguma circunstância, passamos a ser mais críticos, se não somos uma pessoa muito superegóica, e nós damos conta desse tipo de atuação, então nós podemos perceber que isso vem do paciente, que não vem de nós. Então nós temos que encontrar um jeito de devolver interpretativamente isso para o paciente, porque esse conteúdo é dele, não pertence à nossa vida. Agora, isso exige que nós tenhamos primeiro, uma certa atenção, segundo, uma certa percepção de um padrão nosso de funcionamento, um autoconhecimento através da nossa análise pessoal, ao longo da nossa formação como psicanalistas, que de alguma maneira permitam separar o que é nosso do que é do paciente. Esse exercício nós fazemos no cotidiano, o tempo todo, tratando de observar o que o paciente mobiliza em nós e devolvermos isso em forma de interpretação, porque esse conteúdo não é nosso, é do paciente. Então examinamos, entendemos e interpretamos esses conteúdos que são profundos, passam de inconsciente para inconsciente, não se expressam através da palavra muitas vezes, mas simplesmente se dramatiza através da relação e frequentemente nós atuamos esses conteúdos sem termos muita consciência. Detectar essas atuações é uma atividade importante da vida do psicanalista e é uma das qualidades que o psicanalista tem que ter no seu mundo interno para exercer a psicanálise. Essa sensibilidade de poder separar o que é seu do que é do outro. Enfim, esse era o nosso vídeo de hoje, bastante breve, mas técnico, interessante, sobre as atuações mútuas que acontecem dentro do consultório. Esse é um tema que é estudado permanentemente, vários autores se dedicaram a esse tipo de assunto. Vale a pena dar uma revisadinha na bibliografia, porque é de suma importância técnica e do cotidiano. Todos nós diariamente passamos por essas situações e é muito importante termos, claro, esses conceitos todos na nossa cabeça para podermos devolver para o paciente aquilo que é dele e que não nos pertence. Um abraço e até o próximo vídeo.